Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Sim, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Como é que estão vocês? Dando início a mais uma live aqui no Instagram. Já vejo que alguns de vocês já estão entrando. First. Bom, com muita honra, com muito prazer que a gente vai fazer essa live hoje. É uma pessoa que eu vejo como ídolo para mim na profissão. E vai ser bem interessante entrevistá-lo, bater um papo com ele aqui para vocês. Esperar mais algumas pessoas entrarem na live para que a gente dê início. O professor Nuno já está de sobreaviso aqui. Já temos 10 pessoas. Vou convidar o professor. Já está entrando. Olá, professor. Boa noite. Olá, Rafael. Como estás? Espero que me Tudo, estejas a ouvir bem. Está tudo bem? tudo bem. Consegue me ouvir bem também, né? Ótimo. Estás-me a ver bem? Sim, sim. Aqui está tudo perfeito. Ok. Mesmo a minha careca também está tudo porreiro. Está tudo em grande. Ok, Está tudo top, ótimo. top. Está bem, está bem. Professor, deixa eu primeiramente lhe desejar boa noite. Em tempos difíceis, né? Muito obrigado Uhum. por ter atendido o convite. É uma honra enorme recebê-lo aqui. Como eu estava falando no início da live, né? Na introdução. É uma referência. Me conheci muito pelo Canal 11 também, pelos comentários de jogos de clubes brasileiros. Bom, eu estou muito grato pela sua presença. E se por acaso algum seguidor meu aqui não lhe conhecer, que eu acho difícil, porque o Canal 11 se popularizou demais no Brasil, pelo menos nesse universo da análise de desempenho, análise de jogo. Mas se por acaso Uhum. tiver algum que não lhe conhece, eu vou pedir para que o senhor se apresente. Ok. Eu de vez em quando eu estou-te a perder um pouco. Não te consigo ouvir na perfeição, Rafael. Mas eu acho que tu queres que eu me apresente, não é? Exato. Ok. Eu vou Está bom. aproximar Então, um pouco olha. mais o microfone. O quê? Desculpa. Eu vou aproximar um pouco mais o microfone da boca para ver se, Ok, se melhora. ok. Então pronto, vamos lá então aqui a uma breve conversa, uma breve, mas boa conversa, espero eu. Eu gosto muito de comunicar. Para quem não me conhece, e acredito que haja muita gente, obviamente, que não me conhece, eu desde há muito que tento ser treinador, de vez em quando consigo sê-lo, mas há muito também que enfim, através de uma brincadeira que entrei na comunicação social e consigo conjugar estas duas atividades, sendo que aquela que eu mais gosto, confesso, é realmente treinar. É o treino, é o jogo. Foi para aquilo que eu também me licenciei, que eu me formei e que eu, a cada dia que passa, tento adquirir mais conhecimento para poder também transmitir quando estou em atividade, quer via clube, quer via comunicação social. Para quem não me conhece, então, eu comecei muito cedo a treinar. Com 23 anos, ainda na faculdade, tive a minha primeira experiência numa equipa sénior. E depois também pelas vicissitudes da própria vida, até porque fui pai muito cedo, dei sempre muito ênfase ao lado familiar e só em 2010, portanto, já com 40 anos, é que eu consegui ter a minha primeira experiência na Primeira Liga como adjunto do professor Daoud Fakirá, no Olhanense, e numa época muito boa, muito positiva, numa descoberta fantástica, onde pontificaram jogadores como Jardel, que está agora no Benfica, como Ismaili, que está no Shakhtar Donetsk, e outros tantos, na altura também Fabiano, que depois foi para o Futebol Clube do Porto, entre outros. Tive aí a minha primeira experiência, foram 2 anos de Olhanense, e tive a oportunidade, em 2013, ter tido uma experiência fantástica em Angola, no 1º de agosto, talvez, não sei se é o melhor clube angolano, mas partilha com o Petro de Luanda essa hegemonia no futebol angolano. Foram outros 2 anos também maravilhosos com o professor Daoud Fakirá. E depois existiu aqui um hiato, um interregno de cerca de 3 anos, com um projeto muito apelativo também por parte da Sport TV, que em paralelo com a Rádio Renascença, que é uma paixão
Portanto, já não é paixão, é amor, porque desde 2008, quando eu não tenho clube, eu trabalho para a Rádio Renascença e faço com carinho, com uma estima enorme. Acabei por estar praticamente 3 épocas sem treinar. Em 2017 regressei num clube do Campeonato de Portugal, o 1º de dezembro da zona de Sintra, e aí se percebeu logo, e também alguns colegas meus, que eu voltei a ser visto como treinador. E foi o passo mais importante para que o José Peseiro, ainda no decorrer dessa época, me pudesse levar para o Vitória de Guimarães, um clube fantástico, onde eu confesso ter sido muito feliz. Não foi muito o tempo de trabalho, mas foi uma experiência muito, muito boa, pelo lado humano, pelo lado do afeto, e foi uma experiência que eu gostei muito. Enquadrei-me muito bem na cidade, enquadrei-me muito bem no clube, na política desportiva do clube, e marcou, confesso que marcou, apesar do pouco tempo que lá estivemos. Depois surgiu a experiência Sporting, como vocês sabem, no pós-conflito e pós-invasão em Alcochete. As coisas começaram a correr muito, muito bem. À 4ª jornada tínhamos 3 vitórias e um empate, éramos os primeiros classificados da Liga Portuguesa. E como se sabe também, após a 4ª jornada, fruto das eleições, houve uma transformação na hierarquia do clube. A gestão do clube foi entregue a uma outra pessoa, a um outro presidente, e a partir daí sentimos que a partir desse momento as nossas portas, mais cedo ou mais tarde, estariam fechadas, ou as portas estariam fechadas para nós. Depois disso, apareceu então o convite do 11, que foi algo de fantástico, porque é uma perspectiva também muito boa do futebol, e apareceu essa possibilidade de me tornar um profundo conhecedor do futebol brasileiro, algo que eu passei a gostar muito, porque acompanhei todo o Brasileirão de 2019. Eu diria que acompanhei até mais que o Brasileirão, porque depois também a própria Copa Brasil, ainda fui eu que comentei a eliminação do Flamengo aos pés do Atlético Paranaense, e depois também a Libertadores, que apesar de ter sido a Sport TV a transmitir com a mesma qualidade com que o 11 o fez, porque são 2 casas que me dizem muito, a verdade é que praticamente o Flamengo, eu vi todos os jogos do Flamengo na temporada anterior, na época passada, e este ano, como pelo facto do professor Jesualdo ter ido para o Santos, passei também a fazer alguns jogos do Santos, até que apareceu essa experiência de me poder tornar treinador adjunto da seleção venezuelana, que, como se sabe, é uma seleção que em 2017 foi vice-campeã mundial de sub-20, perdeu na final com a Inglaterra, tem um potencial fantástico, assim, as questões de ordem social, económica, o permitam, porque acho que há ali muito potencial para se fazer um trabalho de excelência. Esta é a minha apresentação, mas o que é que eu posso acrescentar mais? Tive a oportunidade de tirar o UEFA Pro, desde 2005 que tenho o UEFA Pro, faço as reciclagens de 3 em 3 anos e estou em dia para com a UEFA, e faço aquilo que mais gosto. Tenho essa felicidade, confesso, de fazer aquilo que mais gosto. Obrigado pela apresentação, professor. A sua dobradinha com o Zé Peseiro vem desde o Vitória. Vem desde o Vitória. Exato, e está se replicando mais uma vez na seleção venezuelana. Sim. E eu gostaria que você pudesse comentar um pouco como é que foi essa breve experiência na seleção venezuelana, que foi substituir o Dudamel, que foi ao Brasil na altura e já não está mais. Se você comentar um pouco sobre essa experiência da seleção venezuelana, seria interessante. Sim, eu vou tentar fazer uma súmula. Eu conheço o José Peseiro desde os meus 20 e poucos anos de idade, ou seja, quase há 30 anos. Nunca tinha surgido a oportunidade. Surgiu a oportunidade para trabalhar na Escola Superior de Desporto de Rio Maior com ele. Na altura também entendi que, por questões de ordem familiar e pela questão da estabilidade familiar, acabei por não ir. E surgiu em Guimarães porque o anterior adjunto dele optou por seguir o seu caminho, optou por ser treinador principal. E ele acabou por me convidar, e a primeira experiência foi muito boa. Obviamente que o objetivo era conhecer as dinâmicas de trabalho do José Peseiro. Identifico-me com toda a lógica de treino
do José Peseiro, estou perfeitamente identificado, e no Sporting igual, e agora esta experiência na Venezuela. Eu confesso que estava a adorar, porque há ali muito potencial. Nós estávamos a trabalhar muito na preparação para os jogos com a Colômbia e com o Paraguai no apuramento para o Mundial. Jogos esses que deveriam ter sido realizados, um no final do mês de março, o outro no primeiro dia de abril. Infelizmente, fruto daquilo que se tem propagado por esse mundo fora, houve esta interrupção de toda a atividade desportiva. E como tal, isso não aconteceu. O que é que nós fizemos em todo este período? O José Peseiro fez um périplo pela Europa primeiro e depois também pelos Estados Unidos, acompanhando os jogadores venezuelanos que jogam em Itália, acompanhando depois os jogadores venezuelanos que jogam em Espanha, acompanhando os jogadores venezuelanos que jogam na MLS, porque são muitos, e tinha ainda como objetivo passar pela Colômbia, porque também há muitos a jogar na Colômbia antes desse confronto com a Colômbia. Nós dissecamos tudo aquilo que tenha a ver com a seleção do tempo, nós adjuntos do tempo do Dudamel, dissecamos tudo aquilo que tinha a ver com o jogo e a forma de jogar da Colômbia, do Paraguai. Tínhamos tudo pronto, portanto, para apresentar aos jogadores. Iríamos receber os jogadores a 23, iríamos jogar a 26. Obviamente que não haveria tempo para grandes transformações e para que o José Peseiro conseguisse incutir aquilo que é o modelo de jogo do José Peseiro, mas infelizmente também não conseguimos colocar em prática tudo aquilo que eram as nossas intenções. Rapidamente, nós começamos, enquanto estivemos na Venezuela, tivemos a oportunidade de acompanhar no imediato os jogos do campeonato venezuelano, ao vivo. Tivemos a oportunidade de conhecer o centro de treinos que é na Isla Margarita, que é um centro de treinos com muita qualidade, tem um potencial enorme, e como vocês sabem, quer o futebol feminino na Venezuela, quer também os escalões de formação na Venezuela, neste momento já tem algum impacto em toda a América do Sul. Eles trabalham muito bem, e depois nós percebemos o porquê. Portanto, a seleção é o elemento determinante, o elemento fundamental. Os clubes são obrigados a ceder os jogadores sempre que o selecionador das seleções mais jovens o entenda, para que eles possam trabalhar na seleção de segunda à quinta-feira. À quinta-feira voltam a ser entregues aos clubes, mas a supremacia recai sobre a seleção, e isso faz com que os jogadores cresçam e estejam identificados com o modelo da seleção. Esse é um ponto de partida ótimo para que o futebol na Venezuela possa crescer. Daí eu estar a gostar muito daquilo que foi a nossa primeira experiência, mas neste momento em trabalho contínuo, em casa, é verdade, em teletrabalho, como agora é moda, mas vamos trabalhando no modelo de jogo, vamos dissecando aquilo que os jogadores fizeram na seleção do tempo do Dudamel, antes dele ir para essa curta experiência no Brasil, comparando com aquilo que eles fazem em cada um dos clubes onde jogam, para perceber até que ponto eles podem render mais na nossa seleção. Ouvindo a sua fala, eu imagino que o follow-up dos jogadores venezuelanos no mundo seja um pouco mais difícil do que em relação a outros países, porque as informações sobre o futebol venezuelano, elas não são tão disseminadas como um todo nas plataformas de busca, como a Scout, Instat. Eu já precisei fazer pesquisa sobre jogadores venezuelanos e assim, algumas informações básicas, como idade, o local de nascimento, não são tão claras. É desafiante fazer esse follow-up assim? Não, hoje em dia, eu acredito que num ou noutro contexto, sobretudo a nível interno, por vezes é difícil descobrir o talento. Nós hoje temos plataformas que nos permitem ter um conhecimento total de muitos dos jogadores. Ou seja, nós temos já uma base muito que se estende. Eu posso dizer que desde 2016 passaram pela seleção absoluta, pela seleção principal, 60 jogadores. Todos esses jogadores estão referenciados e nós já temos tudo o que necessitamos, ou praticamente tudo, acerca de cada um desses jogadores. A base é forte porque tu hoje recorres a uma plataforma que é o iScout e consegues ver os jogos praticamente todos em todos os campeonatos. E nós, felizmente, temos acesso ao Instat, ao iScout, e conseguimos ter toda a informação
pretendida. Acredito que para o adepto comum possa ser mais difícil lá chegar, mas a verdade é que há mercados que estão muito atentos àquilo que se vai passando na Venezuela, Rafael. Dou-te este exemplo. Neste momento, quer a MLS, quer o campeonato colombiano, tem muitos jogadores venezuelanos na casa dos 20, 21, 22 anos. Ou seja, fruto da realidade económica e social na Venezuela, quem está na proximidade daquele país está muito atento ao que se vai passando na seleção venezuelana. E desde tenra idade, os jogadores saem, porque não é difícil encontrar em mercados mais apelativos, porque ali, fruto daquilo que eu também te disse, não há essa possibilidade de terem os clubes orçamentos que marquem a diferença, percebes? E os jogadores saem para a Colômbia, sobretudo, também para a MLS, com muita facilidade. E eu podia enumerar-te aqui uma série de jogadores de qualidade, com um futuro muito promissor, que já jogam nesses campeonatos e que são titulares nesses campeonatos. Por outro lado, há outros jogadores também que têm dupla nacionalidade, porque os ascendentes são venezuelanos, e nós, obviamente, tentamos também ter as informações sobre todos esses jogadores. Aquilo que eu te posso dizer é que esta seleção, e muito rapidamente, esta seleção assenta na experiência de jogadores como um Salomão Rondon, que é um craque, é um craque, assenta na experiência de jogadores como o Tomás Rincon, que é o capitão de equipa e que joga no Torino. O Salomão Rondon teve uma experiência de excelência no Newcastle, no Zenit, agora foi com o Rafa Benítez para a China. Infelizmente o campeonato também parou. Como tu sabes, o Josef Martínez, que está agora a jogar na MLS no Atlanta, a verdade é que tinha tido uma experiência no Torino, é um jogador de potencial também enorme. Conheces certamente, apesar da tenra idade, o Soteldo, que joga no Santos e que é um craque. O Otero, que joga no Atlético Mineiro, tal como o Savarino, que também foi para o Atlético Mineiro com o Dudamel. E depois tens um conjunto de outros jogadores que têm um potencial extraordinário. O Herrera no Granada, o Machis no Granada. Ou seja, a seleção tem essa qualidade, tem esse potencial, assente também depois nesses jovens de 21, 22 anos, que têm muito para crescer e que são jovens que jogaram o Mundial de Sub-20 e que foram vice-campeões há cerca de 3 anos na Coreia. Portanto, essa é a base da seleção. Qual é a nossa função na Venezuela depois? A nossa função acaba por perceber a nível interno, e era aquilo que nós estávamos a fazer, quais as dinâmicas de treino, quais as dinâmicas de trabalho de cada um dos clubes que têm esse potencial para lançar os jovens. Percebendo essa dinâmica, é mais fácil para nós também ver o potencial dos jogadores para poder integrar no futuro a seleção venezuelana, a seleção vinho tinto. Percebes? E há muito potencial, como eu te disse, há muito potencial, quer no futebol masculino, que é aquele que nos interessa mais, mas até no futebol feminino nós tivemos a oportunidade de ver também todo esse potencial. Há quem aqui questione o Peñaranda. Eu conheço bem o Peñaranda. Estava aqui a olhar para os comentários. O Peñaranda é um jogador de um potencial enorme que, estranhamente, ele ao chegar ao Granada, vindo da Venezuela e ainda com 18 anos, jogou muitos jogos no Granada, foi para o Watford e a partir daí não tem tido, muito longe disso, uma regularidade na equipa do Watford. Por um ou por outro motivo, não interessa. É um jogador jovem que certamente ainda terá as suas oportunidades, mas o potencial realmente está lá. Precisa de o afirmar. Exato. Professor, pegando o gancho, é inegável hoje que os treinadores portugueses eles fazem um absoluto sucesso no todo mundo hoje. A gente tem treinador de sucesso português na Grécia, tem treinador de sucesso português no Brasil, tem treinador de sucesso português na Inglaterra. Estando aqui em Portugal e convivendo com alguns futuros treinadores, inclusive, a gente percebe que o nível de conhecimento em relação a aspectos conceituais do jogo é muito alto, é muito diferente, por exemplo, do mesmo público, da mesma faixa etária do Brasil. E esse é um dos motivos que, por exemplo, explica-se o sucesso de treinadores portugueses no mundo, e se não, qual poderia ser?
Rafael, daria uma discussão. Eu hoje dei uma aula aos alunos do FADEUP, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Eles pediram, okay, eles pediram para que eu o fizesse, uma aula que deveria ter 1 hora, acabou por ter 2 horas e meia, e falamos sobre isto. Eu acho que há aqui, eu teria que encadear todo o meu raciocínio. Se eu me estender um pouco mais, corta-me no imediato esse raciocínio, ok? Eu vou-te dizer que considero que não há uma escola de treinadores em Portugal. O que é que isto significa? Não há uma linha orientadora para formatar treinadores. E eu acho que este é um dos motivos para que nós tenhamos sucesso em qualquer campeonato, em qualquer parte do mundo. Se tu reparares, os melhores treinadores portugueses têm uma abordagem ao jogo muito distinta uns dos outros. Ou seja, não há uma lógica, não há... eu posso dar isto como exemplo e eu olho para muitos dos treinadores espanhóis que seguem um pouco a lógica daquilo que o Guardiola fazia. Entendes? Eu não vejo isso em Portugal. Aliás, em Portugal, quem quer seguir uma lógica, e irão perceber, muito guardiolista, acabam por não ter muito sucesso quando trepam para um patamar superior. Eu acho que a grande vantagem do treinador português tem, em primeiro lugar, a ver com isto. Adaptação sociocultural. Esta é a grande vantagem. E isto acontece porque, se reparares, há um denominador comum na grande maioria dos treinadores portugueses. Eu posso dar vários exemplos, mas esse denominador comum é este. Todos eles, ou 80% deles, passaram pelas competições inferiores, por escalões amadores inclusive. Ou seja, eles sabem bem o que é o grau de dificuldade num outro contexto que não o profissional. E isso fez deles treinadores mais ricos, treinadores mais fortes, treinadores mais conscientes também, para se adaptarem a qualquer contexto. Exemplos. O Jorge Jesus, que aparece na elite já no pós-50 anos, trabalhou nas segundas divisões em Portugal, nas terceiras divisões em Portugal. O Rui Vitória trabalhou nas terceiras divisões em Portugal, nas segundas divisões em Portugal. O Paulo Fonseca, que está na Roma, trabalhou nas segundas, nas terceiras divisões em Portugal. O Leonardo Jardim trabalhou nas segundas, nas terceiras divisões em Portugal. O Vítor Pereira, que está na China, trabalhou nas segundas, nas terceiras divisões em Portugal. O José Peseiro trabalhou também nas divisões inferiores em Portugal. Ou seja, todos estes treinadores tiveram, como nós aqui costumamos dizer, que comer o pão que o diabo amassou. E preparam-se ou estão preparados ou mais preparados para tal. Claro que há aqui exceções. O Sérgio Conceição e o Paulo Sousa foram treinadores que não passaram por aí. O próprio Nuno Espírito Santo e o André Vilas Boas foram adjuntos de grandes treinadores. Mas, regra geral, estes treinadores que eu te falei são treinadores que andaram pelas divisões mais baixas. Mas falando um pouco de história, muito rapidamente, também é bom lembrar que o primeiro grande passo evolutivo no futebol português aconteceu precisamente com treinadores que não foram portugueses. Teríamos que recuar até à década de 60, porque é a autoglória que nos proporciona a maior alegria, que é um terceiro lugar no Campeonato do Mundo em Inglaterra, autoglória brasileiro nascido no Rio de Janeiro, e o outro, um húngaro, Bela Gutmann, que foi campeão com o Benfica, campeão europeu com o Benfica. O outro treinador que revoluciona, de certa forma, o futebol português, no início da década de 80, é Sven-Göran Eriksson, um sueco que tinha ganho com o Gotemburgo, da Suécia, e que veio para Portugal e conseguiu chegar à final também da UEFA com o Benfica. Só que depois, e aí sim eu acho que é o primeiro momento de viragem muito séria no futebol português, que é quando começa a existir uma organização, uma estrutura, um método, que é proporcionado em primeiro lugar pelo professor Josualdo Ferreira, que está agora no Santos, isto já foi há 40 anos, que era um homem muito adiantado para a altura, não tenho dúvida alguma, num trabalho que foi muito bem aproveitado por outro homem que está agora também na América do Sul, o professor Carlos Queiroz, que nos levou 2 títulos mundiais, em 89 e 91, ao serviço das seleções mais jovens. E depois dá-se o boom Mourinho,
que tem um impacto enorme, e quando hoje se vê esta quantidade de jovens em Portugal a quererem fazer carreira de treinador sem terem que passar pela carreira de jogador, isso tem muito a ver com aquilo que o Mourinho nos proporcionou. Daí que eu acho que o treinador português deverá estar para sempre agradecido àquilo que o Mourinho nos deu ou nos possibilitou. Esses foram, para mim, os pontos de viragem no futebol português. O Mourinho com outras capacidades, com outras qualidades, até no domínio comunicacional, revolucionou, também por aí, no domínio relacional, ou seja, na proximidade que ele tinha para com os jogadores, mas sobretudo naquilo que foi fundamental. O treino, ou a dimensão tática do treino, tornou-se o elemento preponderante para que o treino estivesse cada vez mais próximo do jogo. Refletindo sobre a sua fala, professor, profissionais de outros contextos, e acho que América do Sul, eu tenho uma certa experiência em Brasil e Argentina, são os contextos que eu consigo falar com mais propriedade, também passam por esse processo de, e eu vou colocar entre aspas, sofrimento de passar por clubes amadores, divisões inferiores, e a gente sabe que as divisões inferiores na América do Sul são muito mais desorganizadas, ou seja, o sofrimento é ainda maior em relação àquilo que é em Portugal. E ainda assim, a gente não consegue olhar para um cenário global e enxergar treinadores de escolas como o Brasil, por exemplo, tendo destaque acho que a gente tem muito bons treinadores, mas a gente ainda não conseguiu escalar treinadores nesse nível global. Igual vem acontecendo com Portugal. Porém, eu acredito... Pode falar, professor. Sim, Rafael, mas eu acho que para isso há uma resposta que é muito óbvia. Se tu tens um campeonato com 20 equipas e que dessas 20 equipas a média de treinadores que cada uma equipa tem no decorrer do Brasileirão é de 2,5 treinadores, ou seja, há clubes que trocam 3 vezes de treinador, há clubes que trocam 2 vezes de treinador. Nem os treinadores têm estabilidade para desenvolver o seu trabalho, para aplicar o seu método, percebes? E um treinador, porque isso já aconteceu também em Portugal. O treinador jamais irá trabalhar para a evolução da equipa. Ele irá trabalhar para defender o seu trabalho, percebes? O seu posto de trabalho. E esse é o primeiro fator que condiciona a evolução do treinador e, por conseguinte, a evolução da equipa. Se condiciona a evolução da equipa, irá condicionar a evolução do jogo da equipa, irá condicionar todo o futebol de um país. E esse parece-me ser o grande problema, agora o grande problema do futebol brasileiro. E eu posso dar como exemplo aquilo que aconteceu no início com o professor Jesualdo Ferreira. O professor Jesualdo Ferreira chega ao Santos a ter que jogar uma competição que, como tu sabes, tem muita importância, que é o Paulista, com 12 dias de treinamento, de treino, com jogadores que nem sequer estavam aptos a poder jogar, e o nível de exigência já era muito, muito elevado. Ora, se tu ainda chegas para conhecer uma realidade e se tens que preparar uma equipa em 12 dias, não há milagres. Não há milagres no futebol. E depois, por muito bom, e eu acho que o Campeonato Brasileiro tem 2 fatores que eu gostaria muito de ver no Campeonato Português. Um tem a ver com a emoção dentro do campo e a emoção também em tudo o que rodeia o jogo, ou seja, por parte dos adeptos. E outro tem a ver com algo que já volta a aparecer no futebol português, mas que andou distante durante uns anos, fruto do jogo muito padronizado, eu diria que até, por vezes, uma cópia daquilo que os nossos vizinhos espanhóis vinham fazendo, com comportamentos demasiado fechados e que não havia qualquer apelo à criatividade. Não, o Brasil tem isso, o Brasil tem muita criatividade. O jogo no Brasileirão tem aquilo que por vezes até pode parecer anárquico, mas que em alguns contextos é de uma anarquia que eu chamo de anarquia positiva. Ou seja, tem emoção e tem criatividade. Então, é só uma questão de orientação, de regulação do jogo, de regulação do treino e de regulação dos vários momentos de jogo para que possa ser perfeito. Porque quem nos dera, a nós, qualquer país da Europa, ter o potencial que tem o Brasil, porque o jogador brasileiro nasce a jogar futebol. Exato. Era exatamente aí que eu ia chegar. Que uma das principais diferenças do contexto profissional em Portugal, eu posso até escalar isso para a Europa toda, para o Brasil,
também poderia escalar para a América do Sul, mas vou me ater ao Brasil, há uma estrutura, ou pelo menos uma cultura de futebol, onde entende o treinador em lugares diferentes. Eu vejo o treinador aqui na Europa, é, entende-se e respeita-se muito mais o processo que um treinador leva para construir um modelo de jogo aqui do que lá. E acho que isso é o principal preditor para que a gente tenha mais treinadores europeus no mundo e portugueses em destaque do que brasileiros, por exemplo. A gente ainda poderia entrar em outros aspectos, como burocracia de formação, etc. Mas acho que esse é um aspecto muito, muito forte. Sim, esse é um aspecto muito forte. Mas eu posso te dar este exemplo. Eu acredito que estejam aqui alguns amigos brasileiros a falar, a ouvir-nos. Acredito que sim. Tu sabes que eu, ano passado, fiquei apaixonado pelo Atlético Paranaense. Pelo jogo do Atlético Paranaense. Eu acho que o Tiago Nunes, estou muito curioso, ou estava curioso, agora tudo isto parou, para perceber o que ele ia fazer no Corinthians. Mas a equipa do Atlético Paranaense era uma referência para mim. Era uma referência. Se quiseres, a própria equipa do Bahia, do Roger Machado, pela estabilidade que ele transmite, e tu vais ver o currículo do Roger Machado, percebes o porquê da equipa do Bahia também se mostrar estável em campo. Tranquila, serena na abordagem ao jogo. Porque os clubes proporcionam essa estabilidade aos treinadores. Faço-me entender. Já não falo do Renato Gaúcho, que está há muitos anos no Grêmio, mas vê a passagem do Renato Gaúcho pelo Atlético Paranaense e pelo Fluminense. Já não obteve êxito. Aí tem a ver talvez com o contexto cultural, porque ele também jogou muitos anos no Grêmio, está perfeitamente adaptado àquela realidade. Mas isto para te dizer que treinadores bons há em todo o lado. Eu acho que há aqui algumas valências que os treinadores devem ter e que têm a ver, e que todos nós temos. Portanto, tem a ver com o domínio conceptual. E o que é isto do domínio conceptual? Um treinador tem que ter a capacidade, eu espero que tu me faças perceber, para ter o domínio da modalidade, que é o futebol. Certo. Mas não se pode limitar a ter o domínio da sua modalidade. Ele tem que ter o domínio também das outras modalidades, ou o conhecimento pelas outras modalidades. E depois tem que estar em permanente atualização, porque a modalidade vai evoluindo. E ele não pode estagnar. Depois tens o domínio técnico. E no domínio técnico não basta conceber o treino. Eu digo muitas vezes, quando falo para mais jovens, tu repara que no domínio técnico qualquer jovem hoje em dia sabe conceber um treino. Sabe conceber um planeamento. Mas a questão não está no conceber, no planear. Está no operacionalizar. Porque no operacionalizar entra o domínio relacional. Percebes? E aí tudo acaba por ser mais complexo. Para além do domínio relacional, entra o feedback. Se é construtivo, se não é construtivo, se é apelativo, se não é apelativo, se contribui para a evolução do jogador, se não contribui para a evolução do jogador. E tudo isto, juntando ao domínio comunicacional, porque tu tens que saber comunicar hoje em dia para ser treinador, e comunicar não é só para dentro, é também para fora, e eu dou-te este exemplo. O Jorge Jesus, repara, e todos nós brincamos, por vezes, com a fala dele, se é que eu me entendo, mas ele, por vezes, como é que um treinador que não fala, por vezes, bem, comunica tão bem? Já viste que o Jorge Jesus, de uma derrota, consegue transformar essa derrota numa vitória pelo poder de comunicação que ele tem? E eu acho que isto são competências que os treinadores devem adquirir. Claro que depois têm que ter intuição, têm que ter experiência, vivências, têm que ter paixão e, obviamente, têm que ter liderança. Uns têm que ter uma liderança mais autocrática, outros democrática, seja o que for. Mas a verdade é que estas são as componentes fundamentais para se ser treinador. E é verdade que muitos treinadores portugueses também vão conseguindo. Eu dou-te este exemplo. Se tu achas que um treinador, eu falo no Brasil porque, pronto, como estou a falar contigo e tu me disseste que havia, ou existiam por aqui, a ver-nos alguns brasileiros, pensa nisto comigo. Tu és treinador no Brasil, eu sou o teu presidente.
Os resultados não correm bem, eu tenho a massa adepta em cima de mim para te poder mandar embora. Tu sabes qual é a Exatamente. indemnização que eu tenho de te pagar? Eventualmente é um mês. Ou seja, tu, enquanto treinador, não estás protegido. E isso torna muito mais fácil a vida aos dirigentes para poderem abdicar dos treinadores e recrutar outros treinadores. Percebes? Torna-se muito Sim. fácil, porque se eles tivessem que pagar a indemnização pela época inteira, certamente já era mais difícil substituírem os treinadores. E aí os treinadores teriam mais tempo também para mostrar o seu trabalho. Eu faço-me entender. Sim, sim. Ok? Me vem à cabeça uma situação que hoje é recorrente no Brasil, que é o dirigente joga para a comunicação social uma situação de maneira hipotética. A comunicação social noticia isso, e aí aquela notícia vai causar um impacto nos adeptos. Os adeptos vão reagir nas redes sociais, vão reagir. E hoje em dia, com as redes sociais, o feedback é muito mais rápido. E só aí o diretor vai tomar a decisão de acordo com aquilo que é. Ou seja, não tem convicção nenhuma. Ele utiliza dessa estrutura para conseguir tomar decisão. Aconteceu, me lembro do Flamengo com o Reinaldo Rueda. Um jornalista soltou na imprensa que o Flamengo tinha interesse no Reinaldo Rueda, o ex-treinador do Atlético Nacional da Colômbia. Hoje está no Chile, se eu não estou em erro. Uhum. E o feedback da torcida foi super positivo. E aí o Flamengo foi atrás dele, conseguiu negociar e trazê-lo. Ou seja, é complicado, né? Sim, mas repara, não acontece só. Eu acho que acontece em qualquer parte do mundo os dirigentes contratarem porque é do agrado da torcida. Quando a contratação de um treinador é fruto de um conhecimento total sobre as características do treinador, e quando eu falo de características, falo da personalidade do treinador, se encaixa bem na realidade cultural do clube. Depois, se o modelo de jogo do treinador encaixa bem naquilo que os adeptos pretendem, percebes? Ou seja, quem entrar agora no Flamengo, agora ou para a próxima época, para substituir o Jorge Jesus, deverá ser alguém que tenha um jogo ofensivo muito bom, que procura a baliza adversária de forma constante. Embora me parece que a base de todo o jogo ofensivo do Jorge Jesus assenta numa grande qualidade defensiva. Ou seja, a criatividade que eu te falei do futebol brasileiro sobressai no jogo do Flamengo, porque o jogo do Flamengo, o jogo defensivo do Flamengo, é muito forte. É muito forte. O que possibilita que, quando a equipa tem bola, está muito bem posicionada, consiga pôr todos aqueles craques a brilhar no momento de organização ofensiva ou de transição defesa-ataque, quer seja em contra-ataque, quer seja em ataque rápido. Se tu reparares, eu vejo o Gabigol a vir buscar a bola por vezes junto ao Arão ou junto ao Gerson, não percebes? Há até ali alguma anarquia, mas é tal anarquia positiva que eu te falei. E isso é fruto de um jogo posicional muito forte que a equipa tem e que permite tudo isso. Mas eu perdi-me aqui um pouco em relação àquilo que nós estávamos a falar. Estávamos a falar dos treinadores ou dos dirigentes, né? Daquilo que os dirigentes proporcionam ou não aos treinadores. Em toda a parte do mundo há muita dificuldade por parte de muitos dirigentes em escolherem o treinador indicado para o projeto que eles têm em mão. E esse é o ponto de partida para que não exista êxito. Não há treinador que possa vingar em clube algum se não tiver a cobertura da direção. Quando eu digo cobertura, se a estrutura não o segurar, não há treinador nenhum que possa vingar quando o clube é gerido de fora para dentro e não Exato. de dentro para fora. Isto significa o quê? Quando os adeptos têm influência nas decisões, raramente o clube terá êxito. Os adeptos não podem ter essa influência. A decisão é tomada pela direção, pela estrutura diretiva, e é essa que dá cobertura ao treinador. Porque também por aí
os jogadores percebem que terão que trabalhar porque o treinador está seguro. Como tu sabes, no mundo do futebol, a partir do momento em que o jogador sente que o treinador não está seguro, a responsabilidade do inêxito já não é, do jogador. Passa a ser ainda mais do treinador e esse é o momento para que a porta se abra para o treinador sair. Entendes? Sim, entendo, sim. Exato. Exato. Eu concordo, inclusive. Professor, Portugal hoje é um centro de produção científica sobre o jogo muito, muito forte. A FADEUP está entre uma das 25 melhores faculdades de desportos do mundo, uma das 5 que mais produz conhecimento sobre o jogo. É de lá que nasce a periodização tática, com o professor Vitor Frade, com a disseminação pelo professor Gil Garganta, etc. E eu, pelo menos, com o olhar de fora, eu enxergo que esse viés científico dentro que permeia o futebol português influencia influencia mesmo muito para que o futebol português tenha bons treinadores, né? Ou seja, quando alguém pensa em uma ideia, quando um treinador português pensa numa ideia de jogar, ele pode se voltar a um tipo de metodologia que vai ajudá-lo a aplicar aquela ideia de jogar na sua equipe. E eu acho que essa capacidade de produzir ciência sobre o jogo aqui influencia muito positivamente nesse sentido. O senhor enxerga dessa forma também? Todos nós enxergamos dessa forma já, mas eu acho que apesar de todo o lado científico que o futebol vai tendo, não é que eu seja conservador, e quando eu te falo de criatividade, para mim a criatividade é o elemento determinante no jogo, desde sempre. Eu podia te explicar porquê, mas é que o rigor é tanto, e os processos são tão padronizados, tão automatizados, que por vezes cansam o adepto. O adepto quer ver paixão, quer ver emoção, quer ver criatividade. Mas a pergunta que tu me fazes também é em relação a outras áreas. O lado científico tem uma ajuda que é preponderante no crescimento do jogador e no crescimento do jogo. Por partes. O controle e avaliação do treino hoje em dia é elemento determinante para que nós tenhamos dados relativos ao jogador e relativos à equipa. E quando eu te falo deste controle e desta avaliação, não me refiro somente à dimensão física do treino, que eu continuo a achar que é muito importante, apesar da dimensão do treino poder ter como dominante o lado tático, mas jamais poderá ser separado da dimensão física, da dimensão psicológica e da dimensão técnica, como deves calcular. Mas esse controle e avaliação do treino dá-nos hoje em dia, até pela densidade competitiva que existe, olha, no Brasil, como também na Europa, em período competitivo mais intenso, com a Liga dos Campeões pelo meio, com a Liga Europa pelo meio, com as competições internas, que não é só o campeonato, mas é também a Taça da Liga, no caso de Portugal, a Taça de Portugal, tu não tens tempo para recuperar sequer por vezes. Ou seja, tu jogas ao domingo, jogas à quarta, jogas ao sábado, jogas à terça, jogas... Ou seja, essa densidade competitiva é imensa. É imensa. E isso obrigou a que nós pudéssemos ter um estudo mais incisivo, mais determinado também, para que esta avaliação possa ela nos dar dados capazes de nos mostrar que o jogador e a equipa estão também elas capazes de manter o mesmo rendimento. Não sei se me faço entender. Por outro lado, há outro aspecto que me parece determinante e teve também ele, eu diria que aí no pós-Mourinho, e que tem a ver, obviamente, com os gabinetes de análise e observação, barra scouting, e que são elemento preponderante para o estudo, para a análise das nossas equipas. Em primeiro, daquilo que são os posicionamentos, os movimentos pretendidos por nós treinadores, se os jogadores o cumprem ou não cumprem, porque é que o cumprem ou porque é que não cumprem. Depois também nos permite avaliar, em função daquilo que são esses movimentos, a quantidade de quilómetros a que os jogadores
Estás-me a ouvir? Agora, voltou sim. Ok, ok. A quantidade de quilómetros que os jogadores correm, a intensidade com que o fazem, a quantidade de esforços máximos e a duração desse esforço máximo e por aí fora. Ou seja, tudo isto são elementos valiosíssimos para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso modelo de jogo. E eu acho que isto é extraordinário porque era algo que até, se quiseres, até 2002, 2003, não havia muito esta tendência por parte até de muitos treinadores de elite no próprio futebol português. E hoje em dia é algo que é normal, é banal, é usual. Mas deixa-me também que te diga que isto não é só no futebol português. Eu cheguei à Venezuela e deparei-me com um estudo muito rico acerca de tudo aquilo que a seleção tinha feito até com o anterior selecionador. E eu achei isso muito interessante. Portanto, hoje em dia basta querer para ter tudo ao nosso dispor. Eu posso dizer que treinei um clube do Campeonato de Portugal e que me rodeei de gente com uma competência extrema e que eu tinha inclusive drones a filmar o meu treino e falamos de uma competição que ainda tem um caráter amador. Eu tive tudo para fazer o controle e avaliação do treino, nem que fosse com um simples polar, um cardiofrequencímetro, e eu conseguia ter dados sobre o esforço em cada uma sessão, em cada uma das sessões de treino, com GPS, sem GPS, mas consegui ter isso tudo, entendes, Rafael? Portanto, basta querer para lá chegar. Professor, deixa eu entrar no tema que o pessoal nos grupos de WhatsApp, quando eu comuniquei que conversaria com o senhor, mais pediu, que é para que a gente entenda esse fenômeno da chegada de treinadores portugueses no Brasil. Uma coisa que eu acho bem interessante na chegada do Jorge Jesus no Flamengo é a forma como ele olhou para alguns jogadores e conseguiu adaptá-los ou mudá-los de posição daquilo que eles já tinham sido culturalmente identificados na carreira. Eu acho que o exemplo mais clássico é o Arão. O Arão era um segundo médio de muita infiltração e ele, com o Jesus, passou a ser um primeiro médio que baixa entre os centrais para dar qualidade ali na primeira fase de construção e chega muito menos vezes às zonas de finalização do que chegava no seu historial da carreira, né? E o Arão é um exemplo, a gente poderia dar outros vários. Essa diferença cultural de enxergar o jogador. Como é que ela impacta no futebol? Como é que o senhor enxerga? Como é que o senhor prevê que ela pode impactar no futebol brasileiro? Não, repara, deixa-me que te diga que não tem a ver com o facto de se ser português, espanhol, francês, colombiano, venezuelano. Tem a ver com a astúcia do treinador. O Jorge Jesus, como tu sabes, é um reconhecido treinador capaz de fazer evoluir jogadores. Teve também um período no Benfica que não o conseguiu, não conseguiu fazer com alguns da formação, mas isso era uma questão até mais de política desportiva. Mas recordo jogadores como Di Maria, como Gaetan, recordo que recuperou jogadores como Aimar, como Saviola, recordo que ele levou o Matites, o Witzel, enfim, muitos mais, o David Luiz, fez do Luizão um central de referência no futebol português, colocou o Maxi Pereira a jogar a lateral direito quando ele era médio direito, extremo direito, colocou o Enzo Pérez a jogar como mais por dentro quando ele veio para o Benfica como extremo. Enfim, eu acho que tem muito a ver com as características do treinador. Daí que eu acho que possa ser um erro pensar-se que qualquer treinador português, tem capacidade para chegar ao futebol brasileiro e colocar o seu cunho, dinamizar a equipa da forma que pretende para a fazer evoluir, quando ou se não tiver essa adequação a uma realidade que é completamente diferente. Por acaso, eu acho que o futebol brasileiro soube escolher até agora muito bem os dois treinadores que estão no campeonato superior do futebol brasileiro. Entre outros que podiam estar, obviamente, mas falamos
de um professor Jesualdo Ferreira, que eu acho que é alguém de uma qualidade imensa, alguém que ganhou em 3 continentes, mas é alguém que tem essa perspicácia, tem essa sensibilidade para fazer elevar todo o potencial de jovens jogadores, e não é por acaso que o Santos, com a dificuldade que tem em recrutar jogadores, porque, como se sabe, não vive no paraíso que vive o Flamengo neste momento, não é? Ele, sem hipótese de recrutar jogadores, está a valorizar muitos jovens jogadores, mesmo depois da grande época que o Sampaoli fez no clube da Vila Belmiro. Portanto, é uma tarefa muito difícil para o professor Jesualdo Ferreira, mas é daqueles treinadores, tal como aconteceu no Futebol Clube do Porto, como. Estás-me a ouvir? Agora sim. Deu uma interferência, mas já voltou. Ok. Sim, tal como aconteceu no Al-Sadd no Qatar, ele ganhou com o Al-Sadd e agora o Xavi, que foi um dos melhores jogadores do Barcelona, está a ter imensa dificuldade e que provavelmente até virá a ser o futuro treinador do Barcelona, mas a verdade é que naquele contexto ele está a ter muita dificuldade mesmo. E a verdade é que eu acho que estes 2 treinadores foram muito bem escolhidos. Agora, outros provavelmente terão hipótese de treinar no Brasil, mas é como eu te digo, não é pelo facto de se ser português. O treinador português tem realmente essa característica. O Pedro Caixinha chegou ao México, conseguiu vencer no México. O Pedro Martins chega à Grécia e consegue liderar o campeonato helénico. O Nuno Espírito Santo não pode ser campeão pelo Wolverhampton, mas acho que é um trabalho de sonho aquilo que está a fazer, porque não é um ano, são 3 anos. São 3 anos de grande sucesso com o Wolverhampton, e é um trabalho de sucesso. Um treinador que nem sempre é muito falado e que tem a ver com questões comunicacionais, porque é um treinador muito fechado, mas que eu acho que é um treinador muito bom, que é o Vítor Pereira, e que está a treinar na China, foi campeão pela China. O Paulo Fonseca, depois de tudo o que fez no Shakhtar e que está a fazer agora na Roma, o Luís Castro, aquilo que está a fazer no Shakhtar, o Zé Peseira, aquilo que já fez em vários países e em vários continentes. Portanto, agora é preciso escolher e que não nos deixemos enganar, porque não é bom para o futebol português quando para outros continentes ou outros países vão treinadores, por vezes rotulados de novo Mourinho ou de novo outro qualquer treinador, e se transformam num flop. E são um flop porque, por vezes, a dimensão humana não é aquela que é consentânea com um treinador de alto nível. Entendes onde eu quero chegar? Portanto, o futebol brasileiro tem muitos bons treinadores. Precisavam de ter mais tranquilidade para trabalhar e de não jogarem somente para o resultado. Porque são obrigados a jogar para o resultado. Porque se não ganham 3 jogos, saem. Eu vou-te dar o exemplo de 2 treinadores. Alberto Valentim, em 2 anos, treinou 7 clubes. Teve o ano passado no Botafogo. Eu não sei se ele é bom ou mau, eu não o conheço, confesso. O Argel treinou 7 ou 8 clubes também em 2 anos. E já treinou 32 clubes, 3 em se eu 3 não meses. estou em erro. Percebes? Na sua carreira. Ninguém pode ser treinador assim. Julgo eu. Olha, eu estou a ver aqui um comentário, Rafael, que faz alusão, parece-me, ao histórico Pedroto, que foi um treinador. Eu já não consigo ler o comentário na sua totalidade. Mas É o Ivo Edgardo. Inclusive é bom para que eu comunique para as pessoas que podem fazer perguntas. O Ivo é um amigo que está a trabalhar em Angola, um amigo que sabe o que é sofrer no futebol. Um grande abraço para o Ivo. Ele diz: o treinador português não é reconhecido pela periodização tática do professor Prado. O treinador português segue desde o Pedroto, observação e análise de jogo do professor Zé Neto, surge também do professor Carlos Queiroz. Sim, eu compreendo e eu faço referência também. Eu faço referência também ao Pedroto, porque foi alguém preponderante na evolução do Futebol Clube do Porto, e o professor Zé Neto, com quem eu até já trabalhei também no Vitória de Guimarães,
um pouco como exercendo o papel de mental coach, e que teve um desempenho também ele muito positivo. Como podia fazer referência ao Arthur Jorge, que foi campeão europeu também pelo Futebol Clube do Porto, e outros grandes treinadores. Certamente o Ivo compreenderá que eu não posso, não há tempo para fazer referência a todos. Nem o Fernando Santos, repara, nem o Fernando Santos, que é o nosso selecionador, campeão da Europa, eu me referi, portanto, eu terei mesmo que me referir também a ele, porque é um homem extraordinário, um treinador de seleção extraordinário, e que nos levou, a nós, Portugal, ao título europeu, com uma dimensão humana extraordinária e com um domínio relacional fantástico que fez com que a seleção atingisse o que atingiu com ele. Portanto, peço desculpa a todos aqueles que não foram aqui referidos por mim. Deixa eu ler a pergunta do Francisco Sá. Sendo a dimensão tática a interação das várias dimensões da performance, que avaliação e controle considera essenciais a realizar? Desculpa, eu não percebi a primeira parte da pergunta. Ele faz uma definição sobre a dimensão tática, que é a interação das várias dimensões da performance, e em seguida ele pergunta qual avaliação e controle o senhor considera que são essenciais a serem realizados. Tanta especificidade na pergunta. Eu vou tentar não defraudar o nosso amigo. É algo que não é fácil. Eu gostaria de te dizer o seguinte em primeiro. Nós, ao longo do tempo, principalmente que eu trabalho com o José Peseiro, nós temos uma equipa técnica multidisciplinar. Equipa técnica é essa que tem as tarefas muito bem divididas, mas que se complementam muito bem. Ou seja, eu exerço a tarefa de treinador adjunto. É pena não poder mostrar um gráfico, mas pronto, eu vou tentar. E aquilo que é a minha função com a restante equipa técnica. Ou seja, eu faço aqui a ponte, sou um pouco o moderador de tudo aquilo que é feito por toda a restante equipa técnica, juntamente com o treinador principal. As minhas funções são no âmbito do planeamento, obviamente, do treino e análise, do jogo e análise do mesmo, como também na relação com o departamento de scouting. Depois, as funções daquilo que habitualmente, ou de quem é chamado habitualmente o preparador físico, esse está vocacionado para muitas áreas que eu também as tenho. Daí que este treinador adjunto, em conjunto com o preparador físico, tenham aqui um papel, de certa forma, preponderante para selecionar muito bem tudo aquilo que é transmitido ao treinador. Também ele tem também a mesma responsabilidade no planeamento, no treino e análise, no jogo e análise, e depois tem também na otimização do rendimento desportivo um trabalho árduo, mas muito bem concebido, e que é fundamental para o bem-estar do jogador e da equipa, nomeadamente naquilo que tem a ver com o pós-esforço, a manutenção e o desenvolvimento das diferentes capacidades. Das capacidades, eu refiro-me agora só às capacidades físicas, ok? Eu espero tentar responder da melhor forma, mas para que tu entendas o modelo de jogo, e isto é uma opinião minha, não significa que nós o façamos, mas é uma opinião não só minha, como também de um dos elementos com quem eu trabalhei no meu dia-a-dia. Todo o treino é concebido em função do modelo de jogo. Os exercícios, habitualmente, os exercícios ditos dominantes do núcleo de cada sessão de treino, contemplando o modelo de jogo, devem contemplar pelo menos 2 momentos da equipa. Ou seja, se tu estás a jogar em organização ofensiva, quando perdes a bola, o exercício deve contemplar também a transição para a defesa. Isto tem que estar, pelo menos 2 momentos, têm que estar sempre contemplados em cada um dos exercícios. Sim. Só um segundo, professor. O Instagram limita o nosso tempo de live para 1 hora.
A gente Ui, tá atingido agora. Eu vou encerrar essa live aqui e vou ok, reiniciar uma outra para que a gente consiga finalizar a pergunta e fazer o encerramento. Ok? ok, ok. Então, Está bem, está bem, inicio e está bem. retorno. Ok.